Olá, seja muito bem-vinda a mais um Meditando na Palavra. Meu nome é Débora e a minha missão aqui é compartilhar a Palavra de Deus com você. Então, se você deseja continuar recebendo esses conteúdos, já clica aqui em se inscrever no canal para que você continue recebendo esses vídeos e já compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que você acredita que precisa escutar essa palavra hoje. Hoje eu quero falar um assunto muito importante com vocês, que tocou durante toda a última semana. Foram as principais mensagens de Deus que vieram até mim, através de várias pessoas, através da própria leitura da Bíblia, que diz respeito sobre o que você pensa sobre você. Antes da gente dar início a este momento de desfrute da palavra, eu gostaria de perguntar para você: o que você pensa sobre você mesma? O que você vem pensando sobre você? Muitas vezes, desde a nossa infância, nós acabamos escutando coisas ao nosso respeito e até mesmo observando os relacionamentos das pessoas à nossa volta, que acabamos acreditando que somos assim, que nós somos medrosos, que nós não temos capacidade, que nós não temos inteligência, que nós não somos boas o suficiente, que nós não merecemos viver aquela vida. E com isso nós vamos criando crenças negativas ao nosso respeito e essas crenças nos impedem de viver, de realizar a vida que Deus tem para nós, porque nós acreditamos não ser merecedoras e de não ser capazes de construir uma vida melhor do que aquela que já temos. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para começar aqui, eu queria compartilhar com vocês, está lá em Números, no capítulo 13, quando o Senhor fala com Moisés para que ele mandasse homens para verificar, para observar como é a terra que ele tinha prometido para eles quando saíram do Egito. E então ele selecionou homens para ir visitar essa terra, observar como era a terra que eles iam possuir, que eles deveriam conquistar, que o Senhor já tinha prometido para eles. E então Moisés enviou esses homens e eles observaram que realmente era uma terra que emanava leite e mel, que tinham frutas, que tinha muita coisa abundante na terra. Só que os habitantes da terra eram maiores, eram gigantes, e eles logo se cravaram nesse obstáculo, porque eram gigantes, porque eram maior que eles, porque eles não dariam conta. Então, quando eles chegam a Moisés para passar o relatório de como era essa terra, eles falam: sim, a terra que você mandou nós olharmos, nós observarmos, nós analisarmos, realmente é uma terra que emana leite e mel. Porém, lá habita gigantes, dos quais nós não somos capazes de enfrentar. E então, o Caleb ficou, tentando acalmar o povo com aquela negatividade que estava ali, a maior parte dos homens negativos. Ele tentou acalmar o povo dizendo: temos que subir e conquistar a terra, pois somos capazes de fazê-lo. E então, os homens começaram a fazer comentários mais negativos ainda, dizendo até: vimos por lá até mesmo gigantes, diante deles parecíamos gafanhotos, e era assim que eles nos viam. Então eu quero que você preste atenção nessa parte aqui, que os homens dizem: vimos por lá até mesmo gigantes. Tudo bem. Diante deles parecíamos gafanhotos. E era assim que eles nos viam. Poxa, se eu acredito sobre mim que eu sou pequena, que eu não sou capaz, que eu sou inferior a tal pessoa, a tal situação, a tal problema, é assim que a outra pessoa também vai me ver. Então não era porque eles eram pequenos, não era porque eles tinham baixa estatura, não eram talvez porque eles não eram tão fortes quanto os gigantes que moravam na terra. É porque eles acreditavam que eles não tinham capacidade e força para enfrentar os gigantes e conquistar a terra. E sendo assim, quando eu acredito que eu não sou capaz,
as outras pessoas à minha volta também vão acreditar que eu não sou capaz, porque eu vou demonstrar através dos meus comportamentos, através das minhas falas, através do meu posicionamento, da minha postura, que eu não tenho capacidade, que eu não tenho força o suficiente. Então, toma muito cuidado com aquilo que você acredita sobre você. O que você vem acreditando sobre você? Débora, mas o meu problema é muito grande e eu não sei se eu dou conta de resolver. Algumas situações em nossa vida podem parecer ser maiores do que nós, mas nós devemos lembrar que, independente da situação e da pessoa que estamos enfrentando, mesmo se não tivermos a capacidade necessária, o nosso Deus é muito maior. E Deus habita em nós e vai nos dar a força necessária para enfrentar aquilo que estamos precisando enfrentar. Nós só precisamos acreditar. Deus habita em mim e eu tenho a força necessária para conquistar tudo aquilo que eu mereço, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que Deus preparou para mim. Podemos enfrentar esse povo porque é mais forte que nós. Quem disse? Poderia até ser mais forte que eles, mas Deus já havia prometido. Tem uma promessa aí. E Deus habita em cada um de nós. Então Ele vai nos dar o recurso necessário para fazer aquilo, para conquistar determinada coisa em nossas vidas. Nós precisamos acreditar que Deus habita em nós. Quando Sansão, eu não sei se vocês conhecem a história do Sansão, quando ele estava a caminho de uma vinha para ir se encontrar com uma mulher que ele tinha se apaixonado e ia pedir em casamento, no meio do caminho, lá da vinha, passou um leão na frente dele e ele estava sem nenhuma arma, sem nenhum objeto. E então, lá em Juízes 14, versículo 6, fala o seguinte: quando ele viu o leão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, que, sem nada na mão, esquartejou o leão como se fosse um cabrito. Então, assim, se você acredita que você não tem capacidade, que você não tem força, acredite que Deus habita em você e vai te dar a força, a inteligência, a capacidade para realizar aquilo que você mais deseja e quer conquistar. Não deixe que o medo tome conta de você. Não deixe que as situações do dia a dia tome conta. Te deixem para baixo, te deixem com medo, te deixem prostrado, te deixem paralisada, te deixem perdida. Ah, eu não acredito em mim. Acredite que Deus habita em você. E se Ele habita em você, Ele vai te dar a força necessária. Olha esse exemplo de Sansão. E aí, para finalizar aqui, que nós somos sim aquilo que pensamos constantemente sobre nós mesmos. Então, se eu escolho acreditar que eu não tenho capacidade, que eu sou inútil, que ninguém precisa de mim, que eu não mereço estar aqui nesta terra, que eu não mereço uma vida melhor, é isso que a vida vai trazer para mim. Porque é aquilo que eu acredito. Quando Davi assumiu o trono, ele prometeu ao Jonatas, que era filho de Saul, que cuidaria dos seus descendentes. E assim ele o fez. Quando ele assumiu, ele chamou um servo e perguntou se havia alguém da descendência de Saul para que ele pudesse auxiliar. E havia Meribal. Meribal era filho do Jonatas. E ele era aleijado dos 2 pés. Então Davi mandou chamar ele até o palácio para dar a ele algumas terras que pertenciam ao rei Saul e permitir que ele comesse com eles ali na mesa. Então, quando Meribal chegou ali na presença de Davi, ele se prostrou e falou o seguinte: quem é teu servo para que trates com bondade este cachorro morto como eu? Meribal pode ter falado isso, pode ter se sentido dessa forma, porque ele era aleijado dos 2 pés, porque provavelmente as pessoas com quem ele convivia, o ambiente que ele estava, levavam a acreditar que ele era um cachorro morto, mas principalmente porque ele escolheu acreditar que ele era um cachorro morto. Independente da sua condição financeira, independente da sua vida atual, do seu estado atual,
independente se você tem alguma deficiência ou não, você não é inútil, você não é um cachorro morto. Toma muito cuidado com os seus relacionamentos, com as suas amizades, com os ambientes que você frequenta. Muitas vezes estamos em ambientes e em relacionamentos negativos que nos fazem acreditar em coisas que não são verdade sobre nós. Deus não tem pensamentos negativos ao nosso respeito. Deus não nos inferioriza, não nos humilha, não nos critica. Ele nos corrige, é diferente. E corrigir não é quando você xinga, humilha e inferioriza a outra pessoa. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você é especial, sim. Tem uma frase um dia que eu escutei que fez todo o sentido. Nós somos sim imagem e semelhança de Deus. Só que a frase que eu quero falar para vocês é a seguinte: Deus é como se fosse o oceano. E cada um de nós é uma gotinha do oceano. Então, cada um de nós carrega uma centelha, uma faísca de Deus em nós. Por isso que todos nós somos diferentes, por isso que nós somos únicos, únicas. Não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim, não existe ninguém igual a ninguém. Mas todas nós carregamos uma centelha divina que está em nós e precisamos honrar isso para refletir a imagem de Deus aqui nessa terra. Então, você pode ter acostumado a acreditar que você não é boa o suficiente, que você não merece receber amor, que você não é digna de ter uma vida melhor, que você não tem capacidade ou não é inteligente, não sei o que você escutou. Pode ser que você escutou isso e começou a acreditar nisso. E hoje eu te faço um desafio de começar a acreditar naquilo que Deus fala sobre você e não sobre o que as outras pessoas falam sobre você. Você é a imagem e semelhança de Deus, Ele te fez a imagem e semelhança dele. Está lá em Gênesis 1:26, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é escolhida por Deus antes da constituição do mundo. Você é herdeira de Deus, está lá em Efésios. Então, eu finalizo esse nosso encontro de hoje te fazendo uma pergunta. O que você escolhe, o que você escolhe pensar sobre você hoje? O que você escolhe acreditar sobre você hoje? Escolha pensamentos bons, perfeitos e agradáveis, que são os pensamentos que Deus tem sobre você e são pensamentos que você deve e precisa ter. Fiquem com Deus, obrigada por estarem aqui presentes em mais um encontro de Meditando na Palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e não se esquece de inscrever no canal para continuar recebendo vídeos. Coloca aqui nos comentários para mim o que você escolhe pensar sobre você hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês.